perto nem muito distante daqui. Contam que nessa ilha existia um homem, que ninguém sabia muito bem o seu nome, mas sabiam que ele tocava uma flauta. E dizem que ele tocava tão bem essa flauta, e que o som da sua flauta era tão bonito, que era mais bonito do que o canto do sabiá laranjeira, do que o gorjeado do pica-ferro, ou qualquer pássaro que vocês possam imaginar. Dizem que quando ele tocava a sua flauta, os pássaros paravam no voo, assim, no ar, caíam, tamanha beleza. Os camponeses, os trabalhadores rurais, eles largavam as suas enxadas e deixavam de trabalhar para ouvir aquela música. Os velhos, aqueles bem velhinhos, assim, Já que tem 100 e tantos. 200 anos, eles ficavam jovens, assim, da sua idade. Tamanho era o poder daquela música. E as crianças, elas corriam, elas cantavam, elas brincavam, elas dançavam de tanta alegria. E as pessoas da sua aldeia diziam que ele era um homem encantado. E aí o chamavam de um tocador da flauta celestial. Esse tocador de flauta celestial, ele não era só um tocador de flauta, ele era também um pescador. Ele vivia em uma ilha. Como eu disse, uma ilha nem muito longe, nem muito perto daqui. Nessa ilha tinha um rei, o rei dragão dos mares do sul. Nossa, eu achei que parece que você ia falar dragão guerreiro do jogo. O rei dragão dos mares do sul, um dia ele resolveu dar um jantar no seu palácio para vários seres encantados. Acho que tipo Então ele se vestiu com uma roupa assim muito bonita, exuberante, o rei, uma túnica bonita, cheia de ouro. E na cintura ele colocou um cinto cravejado por pedras preciosas. Tinha jade, ametista, diamante, cristal. Tinham várias pedras naquele cinto. Dizem que até quem olhava de longe conseguia reconhecer que era o rei dragão dos mares. Tamanha era a beleza e a imponência do seu cinto. Depois de 10 dias e 10 noites de caminhada, o tocador de flauta celestial, que também era pescador, chegou em uma pedra, assim, uma pedra bonita, confortável, e jogou a sua rede ao mar. Era noite, naquela noite o mar estava bem calmo. E aí ele deixou a rede ali quietinha, enquanto os peixes entravam na rede. Mas enquanto ele esperava, ele decidiu tocar a sua flauta. todos os peixes vieram pra ele. Isso é bonito. Coincidência ou não, Eu foi não sei bem da na onde, hora. eu não sei da onde essa flauta. É mágico. Não, eu não sei de onde conhece esse som, mas é muito bonito. Pois é. E quando o tocador de flauta tocou a sua flauta, não, se uma vez, foi bem na hora que o rei dragão dos mares do sul ergueu a taça para fazer um brinde. A sua casa estava cheia, era uma mesa enorme, assim, repleta de comidas e bebidas, e todas as pessoas que estavam lá, os encantados, todos vestiam umas roupas estranhas. Eram umas roupas com muitos panos, assim, uns panos que pareciam feitos do sol, de tão bonitos que eram, ou feitos da lua. Tinha umas mulheres que usavam umas joias que pareciam estrelas, uns chapéus, assim, umas cabeças, umas coisas lindas, feitas de árvore, de raiz, de gotas de água. É sério, era uma coisa linda, eram todos seres encantados. E aí, quando eles ouviram aquela música, eles imediatamente foram tomados por um encantamento que o rei largou o seu jantar e foi procurar de onde estava vindo aquela música. Quando ele encontrou o tocador de flauta celestial, ele disse isso. Era o professor que ele estava procurando para o seu filho. Ele tinha um filho, um menino de mais ou menos 7, 8 anos, que estava aprendendo a tocar flauta. Provavelmente, você tem 8 anos, né? Ele tinha entre 7 e 8 anos, estava aprendendo a tocar flauta. Só que o rei não tinha encontrado ele, professor, que o agradasse. Mas naquele dia ele encontrou e convidou o tocador da flauta celestial para dar aula para o seu filho. E ele aceitou. Ele foi lá para o palácio para dar aula para o seu filho. E recebemos as notições,
história de um tocador de flauta celestial, um tocador de flauta mágica. Ele acabou de conhecer um rei que governava uma ilha, e o rei convidou o tocador para dar aula de flauta para o seu filho, que era um menino de mais ou menos 7, 8 anos, que estava aprendendo a tocar flauta. Ele usava uma coisa assim? Ele tinha uma roupa que era uma roupa meio mágica, assim, porque esse rei era um rei mágico, as roupas dele eram feitas do sol, Mas isso era das tudo assim, estrelas, era tudo um ser mágico. encantado, entendeu? Mas, Era um lugar mágico. mas é tudo assim, é meio que, sei lá, Fantástico. inventadas. É. Não era muito. Do nada eu vou achar um chapéu que foi feito por uma árvore. Não, era uma coisa mágica, né? E aí o tocador aceitou ser professor do filho do rei e foi lá para o palácio e ficou lá vivendo com ele. Ele ficou lá por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Só que passado esse tempo ele começou a sentir uma saudade da sua casa, ele começou a sentir muita saudade da sua ilha, da sua comunidade, das pessoas que viviam ali com ele, dos seus animais. E o filho do rei não aprendia a tocar a flauta, e ele insistia, e ele ensinava, ele se dedicava, ele era um professor muito dedicado. Passado mais 10 anos, finalmente, o filho do rei, que já não era mais um menino de 7, 8 anos ainda, agora já era um adolescente, quase um homem, ele aprendeu a tocar flauta, tocava muito bem. Se tornou assim um grande flautista, todo mundo do reino adorava ouvir a sua música. Então o tocador de flauta celestial pediu permissão ao rei para voltar para sua casa. E o rei concedeu, deixou, disse, claro, você foi um nobre professor, eu posso deixar você voltar para a sua ilha, mas eu quero te dar um presente. Então ele pediu que o seu filho, que agora já não era mais um menino de quantos anos? 7, 8 anos, agora já era um adolescente. 7,5. Para levá-lo até a câmara, até o quarto do tesouro. Quando o tocador de flauta celestial entrou naquele quarto, as paredes eram todas feitas de ouro, e tinham caixas e caixas de pedras preciosas, e joias, e coisas que ele nunca tinha visto, moedas de ouro, coisas lindas. E ele começou a olhar todo aquele tesouro, todas aquelas coisas. E aí ele ficou pensando, e ele viu no canto, assim, tinha uns cestos feitos de palha. Vocês já viram uns cestos feitos de palha, assim? Não. Tipo balaio, umas coisas feitas de palha? É tipo, feito de feno, como é que é o nome? Assim, tipo da chapéu de carro. Tipo, umas cestas, isso? Só que assim, formato. tipo aquela do negócio de matriz, lá. Tipo, exatamente. Isso. Cesto, tipo um balde. Sabe balde de cozinha? Era tipo um balde, mas era feito de palha. Um chão de praia. E aí ele pensou, bom, eu acho que eu vou querer esse cesto de palha, porque com esse cesto de palha, quando eu for pescar, eu consigo guardar meus peixes ali. Então ele pegou esse cesto de palha. E aí ele andou mais um pouco, e aí ele abriu umas gavetas e viu que tinha umas joias preciosas, uns anéis bonitos, umas roupas diferentes, feitas com tecidos muito caros, bordados a ouro. Ele chegou a experimentar um ou outro cordão, mas nada chamou mais atenção do que uma capa. Ele olhou assim no canto de uma parede e viu que tinha uma capa. Mas ele só pode ter as coisas mais assim, mais sem valor, só que muito encantadoras. Era uma capa bonita, era uma capa simples, mas era bonita. Ele gostou dela e aí ele escolheu essa capa. Ele pensou assim, bom, se eu escolher essa capa, eu já escolhi o cesto. No cesto eu consigo colocar os meus peixes e os camarões que eu colhi. Vocês gostam de comer camarão? Eu não Não gosta muito, não? Aqui a gente gosta, né? Qual que é o gosto, porque eu não lembro quando eu comi camarão. Eu acho que só no máximo com uns 5 anos. Muito bem, então faz tempo. E ele gostava muito, ele pescava os peixes e os camarões, ele pensou, vou colocar nessa cesta. E com essa capa, eu não vou mais me molhar. Então eu posso pescar todos os dias, assim eu não vou sentir mais fome. Eu não vou ter um dia sequer que eu não vá para o mar para poder pescar, e assim ele fez. Aí quando ele saiu daquele lugar, o filho do rei ficou curioso. Ele falou, por que você escolheu coisas tão simples? Você experimentou joias preciosas. Olha, coisas que você não pode imaginar o valor. E aí ele disse, olha, eu quis essa cesta e essa capa justamente por isso, porque aqui eu posso guardar os meus peixes, e aqui eu posso me proteger da chuva ou do sol. Não são nada
sua ilha de volta, ele foi recebido com tanta alegria, com tanta festa, porque o povo da sua ilha também estava com saudade dele. E ele se colocou na sua casa, sempre tocando a sua flauta. E por lá ele ficou por mais 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Quando ele estava bem velhinho, bem velhinho, bem velhinho, ele decidiu pegar o cesto e a capa e se mudar para o alto de uma montanha. Isso é uma coisa muito impressionante, que só ele sabia durante todos esses anos, é que na verdade aquela cesta de palha não era uma cesta de palha apenas, era uma cesta mágica. E sempre que ele voltava do seu dia de pesca, ele encontrava comida pronta, fresquinha, dentro da cesta. Era só ele pegar e se servir. Foi as coisas mais deliciosas que você puder imaginar. Estavam prontas. Daquelas que você não consegue, Tudo que é mais gostoso. Com 100 mil reais você não consegue. Não conseguiria comprar de jeito nenhum. E aquela capa não era só uma capa que o protegia da chuva ou do sol quente, era uma capa que quando ele vestia, ele podia ir para qualquer lugar que fosse. Ele podia fazer assim, aí eu podia estar lá. Foi exatamente isso que ele fez quando ele estava bem velhinho. Ele vestiu a sua capa, pegou a sua cesta de palha, sua flauta de bambu. Aí ele tocou e virou homem, né? E foi lá pro alto da montanha, voando na sua capa. E lá ele ficou. E dizem que ele está lá até hoje tocando a sua flauta. E que as pessoas mais sensíveis conseguem ouvir se fechar os olhos. Eu só estou ouvindo barulho da sua flauta. Mas algum dia você vai conseguir. E depende do lugar que você estiver, você fecha o olho. E aí você vai conseguir ouvir uma melodia mais ou menos assim. Mas essa flauta é muito boa. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Como é que você inventou isso? Quem quiser que conte outra, muito obrigado pela companhia durante essa história. Eu posso deixar vocês verem. Deixa eu só ver que horas são, porque eu quero fazer uma atividade antes. A gente vai fazer a história, né? É que depois a gente vai fazer uma história. A gente vai fazer essa história, na verdade, agora. Vocês querem ir tomar uma água? Eu só queria testar a flauta, mas Toma uma água antes. Vai lá, pega uma água, porque a gente vai precisar falar um pouco, tá muito calor. De onde pra precisar? Pode. Não, mas aí pega uma água antes, para poder molhar a garganta. Eu gosto de criança assim, participativa. Ele tá todo momento, você vai mexendo com a flauta, ele tá Ele tem um ali. senso de presença, né? É isso que tem uma inquietação nesse espírito, ele é um artista, assim, a arte, não que ele tenha necessariamente ter uma carreira profissional artística, mas a arte ajuda muito, né? Ele é uma pessoa que tem muitas ideias, que tem uma cabeça assim, criativa, né? E crianças assim têm dificuldade de se encaixar, sabia? As pessoas acham que é muito agitada, desobediente.
aquela criança que inclusive, muito tipo assim, mala. eu fui chateada porque minha professora falou que a minha mãe para muito agitado. Voltei. Muito bem, Samuel, eu vou deixar você ver então. É uma flauta que tem, ó, 5 furos, tá vendo? Tio, mas como é que você achou essa flauta? Você tocou? Ah, eu comprei, aprendi. Cara, tio, tem gente que faz, tem gente que pega o bambu. E aí você segura assim, ó, com a sua mão direita. Qual é a sua mão direita? Eu sou destro, Tá, então, com a sua mão direita você vai segurar aqui, ó. Ah, não, eu direito. Um dedo aqui, outro dedo aqui. Tapando bem esses dois. E com a sua mão esquerda, você vai segurar aqui e vai tapar esses dois aqui, não, com esses dois dedos. O indicador e o do meio. Não, o indicador e o do meio. Ops. Isso. Não, indicador e meio. Isso. E com o dedão você segura ela. E você afasta. Calma aí, calma. Cria um arco. Isso. E encosta a boca e você não sopra como se você estivesse soprando, não. Você enche a sua barriga de ar e libera o ar aos poucos. Mas aí tapa bem aqui, ó. Espera aí. Tapa aqui. Devagar. Bem devagar. Tapa aqui. Aqui, ó. Deixa todos os buraquinhos, ó, tapados por enquanto. Tá saindo meio desafinado, mas é normal. Na verdade é muito grande essa flauta, né, pra vocês. Então, ó, com a sua mão direita. Isso, faz assim. Mas o som do tio, mas você treinou. Não, treinar não é impossível, você não vai treinar, você faz assim. Tipo, você volta Peraí, boa. O que vocês acham que é esse mágico da flauta? Muito bem. Parabéns. Como é seu nome mesmo? Felipe. Eu acho que esse mágico da não acredito em mágica. Não, Olha só, mágica, você lembra mágica. que o velho que ele podia rejuvenescer, sabia tocar flauta? Era um ser fantástico. Tipo um jogo que eu jogo. Você tem que ser transporte a cada coisa que você faz e você vai evoluindo até você ficar forte. Jogo de vida normal. Vamos fechar mais agora, então, pra gente agora fechar que eu digo. Não, falando. Fechar que eu digo, na verdade, é formar o círculo mesmo. Agora a gente já consegue, né? Felipe, vira a sua cadeira assim. E Samuel vai se afastar um pouco. O jogo vai ser assim, ó. A gente vai criar uma história coletiva. Então, eu vou começar essa história. E aí, ó. Eu começo, aí vai o professor Túlio, vai o Samuel, vai o Felipe e volta para mim. Da onde eu parar, o professor Túlio tem que continuar, sempre colocando um elemento novo nessa história. É uma história única, a gente vai compor a mesma história. Vocês viram que uma história tem um personagem, tem início, meio e final. Sempre tem uma surpresa. Tem uma surpresa, tem um lugar que ela acontece, e tem um tema. Qual vai ser o tema da nossa história? Aventura. Aventura, pode ser? Todos estão de acordo? Você faz uma parte do seu personagem e tu faz da outra parte. É um personagem. Tipo, cada um faz um personagem uma parte da história. Em grupo. Cada um faz uma parte. Eu quero dizer, tipo, ele quer dizer cada um faz uma parte do mundo. Do seu trabalho. Muito bem, então tá. Então eu vou começar contando essa história e a gente vai evoluindo nela. Tá bom? Aventura, a primeira coisa que eu penso é floresta. Aventura, então eu vou começar. Ou você quer começar? Não, tio, eu quero falar uma coisa. Aventura. Quer começar? Quando uma pessoa fala em aventura, a primeira coisa que eu penso na aventura
vai começar. Vai lá, começa então a história. Começa assim, ó. Era uma vez. Calma aí que ele está se concentrando. Agora a gente ouve para ver como que a gente consegue contribuir. Hein? Com você. Era uma vez 4 amigos que queriam fazer uma vida em equipe. Eles moravam aonde? E esses amigos moravam em uma floresta. Uma floresta que era uma floresta enorme, assim, tinham árvores muito grandes e muito antigas e muitos pássaros. Tinha pássaro grande, tinha pássaro pequeno, tinha pássaro azul, amarelo, vermelho, verde, pássaro de todas as cores. E tinha também mamíferos, tinha também onça, leão, Que era um amigo deles. jabutica, que era amigo deles. E esses amigos conseguiam falar com essas pessoas, com esses quatro amigos. Eles conseguiam conversar com os animais, com os pássaros. E estava acontecendo uma coisa dentro da floresta muito triste. A floresta estava sendo atacada. Pessoas que não sabiam da força da natureza, da floresta, estavam atacando esse espaço. Atacando como? Fogo, desmatando. E aí esses amigos, eles tinham que fazer alguma coisa para salvar os seus amigos, animais e a floresta, né? Aí na floresta tinha, sei lá, uma fada, alguma coisa assim, meio que ninguém conhecia, que ajudava a floresta a ficar composta, ter uma floresta boa, não ter muitos acidentes. Só que como estava sendo muito difícil, nem a fada, que era muito forte, conseguia deter esse negócio aí. Aí só alguém muito forte, mais forte que a fada, para deter isso, um cavaleiro, alguma coisa do tipo. E os amigos foram explorar a floresta e fora. Encontraram um pé de maçã, se alimentaram, ficaram de barriga cheia e acharam uma cadeira. Dentro dessa caverna se encontraram um cavaleiro. O cavaleiro que estava dormindo, a gente já estava lá dormindo há muito tempo, ele era um gigante assim. De tanto tempo que ele Daqueles dormiu, afora. de tanto tempo que ele dormiu, ele parecia até um bloco de pedra, sabe? E aí eles chegaram, olharam, assopraram toda aquela terra que estava por cima daquele gigante, e um deles teve a ideia de dar uma maçã para ele, porque aquela maçã era uma maçã mágica. E quando o gigante, que era um gigante bom, era um gigante que era mais forte do que aquela fada, que ele estava conseguindo deter o incêndio, a invasão, o gigante despertou. E aí ele disse, eu sei como que a gente pode ajudar os nossos amigos e ajudar a salvar a natureza. A fadinha, ela era muito pequenininha mesmo. E ela sozinha, a gente sozinha consegue alguma coisa? Não, a gente precisa estar sempre em grupo. E ele falou assim, vocês são do mesmo tamanho do que eu. Vocês precisam dar as mãos e fazerem o bem, fazerem a coisa certa. Porque só o tamanho dele não é assim. Não é porque Igual você é grande, o tamanho do dedo. isso aí, você tem que ter um tamanho coletivo da sociedade aí, para a gente poder ajudar a floresta, ajudar o mundo. E aí o que aconteceu? O gigante foi lá e falou, vão e faça o bem. O que eles fizeram para... Tentaram achar alguma coisa para acabar com os índios, chutando sem lá, alguma coisa. O que eles procuraram? Demais, aí é com você, vai contando. Peraí, agora eu tenho que pensar, porque eu só penso para apagar um pouco. Eles tentaram. Não sei. Tinha muito bichinho, não? Tinha um elefante. Eles tinham que ajudar os bichos primeiro a tirar eles da floresta e achar um lugar seguro para eles. E depois eles tinham que acabar com o incêndio. Aí eles tinham que achar alguma coisa para ajudar. E eles foram ajudar os animais, foram difíceis. E com a ajuda do gigante, a gente conseguiu madeira e pedra. E com esse recurso, a gente conseguiu o nosso primeiro item em grupo, que foi o machado, uma vara e um palho. Muito bem, e dessa maneira, com a ajuda do gigante, eles conseguiram resolver o incêndio.
conseguiram salvar os animais e finalmente aquela floresta era uma floresta mágica e encantada, habitada por 4 amigos que um dia decidiram ir para lá para fundar um lugar incrível, se realizou. E é assim que é a nossa história. Um lugar incrível, um lugar bom, mágico. Gostaram da história que a gente criou? Queria continuar? A gente já tinha acabado, desculpa, acabei encerrando. Porque a gente fez uma história muito pequena. Você vai contar Aí e vai vai mais falar sobre criar vila. Você vai contar habitante. Então segue a história. Desculpa, eu achei que a gente já tinha encontrado uma solução. E aí, com picaretas, paz e... Agora que eu me recordei o que é uma picareta. Uma picareta é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para cá. É uma picareta, é um bastão É para pra segurar. você E ou quebrar pedra, ou você fica tipo quebrar cimento. Entendi, agora o que é uma picareta. É verdade, a história não tinha acabado, me desculpa, a história não acabou. Agora que vai construir. Não, tio, mas é porque como é que eles acabaram com o incêndio com picareta, pai? Não tem como, também tem que resolver. Não, eles resolveram o incêndio, né, com a ajuda do gigante, e aí eles começaram com as ferramentas. A construção da vila, certo? E aí, essa vila foi habitada por outras pessoas foram entrando, né? Pessoas legais, começaram a construir a vila, e essa vila tinha uma importância muito grande para aquele espaço. Era para quem não conseguiu viver na floresta, porque acabou tendo incêndio, eles foram morar lá. Porque quem não tinha lugar para morar. E como que foi essa vila? Conta pra gente, como eram as casas que eles foram? As casas meio que era uma vila assim, não era uma vila encantada, mas era muito bonita, meio que tinha gente que ficava o dia inteiro ali apreciando a vila, e era uma vila muito futurística, não, como mesmo, que vem gente, sei lá, esqueci o nome. Turística. Turística, porque era muito linda, tinha joias, diamantes, a vila meio que era feita de joias, essas coisas assim. E o que mais tem? Desculpa aí, né? Talvez se você tivesse acabado. Os baús, as casas inteiras eram feitas de joias, os caminhos, Os caminhos também? os caminhos. Que ligavam as casas? Era meio que tudo feito de joias, diamantes, porque tinha um lugar da caverna que eles acharam as joias. Que eles acharam uma mina de joias que estava tudo solto, não precisava cavar. Picareta. Então, antes de fazer as picaretas, eles já tinham conseguido tudo isso. E por esse recurso da vila, quando foi chegando mais gente, mais pessoas tinham. Como dizer, aí muita gente foi explorando mais, acharam cachoeira e fizeram uma ligação de água. Que deram piscina, lago, reprodução de peixe, separado. Tipo, baracu, Uau! isso daí. Aí, conforme foi abrindo a vila, mais casa, e eu achei, e daí mataram uma parte para plantar mais frutos para fazer os alimentos. E nasceram muitos alimentos e muitas pessoas nesse lugar, e as pessoas conviviam cada vez melhor umas com as outras, com a natureza. Os animais que ali nasceram, e nasceram outros animais também, nasceram outras espécies, né? Nossa, que história linda, gente. Vamos continuar. Pode continuar, o que mais? Não. Espécie. Aí foi aí que eles começaram a inventar tecnologia, essas coisas. Eles começaram a fazer máquinas, por causa que as joias eles estavam fazendo coisas, eles já estavam fazendo alguma coisa do nada. Então, se misturando e criando novos itens que eles utilizavam para fazer máquinas, muitas coisas tecnológicas. E aí eles fizeram coisas assim, aí já
final. Como que essa história desse lugar que antes era uma ilha encantada, que passou por tantas mudanças, como será que finaliza essa história? Eu já posso falar do... Pode começar a dar o seu final, começa o seu final e o Felipe completa. Tá, aí, como eles acharam que só tinha muitos recursos, só que a vila não era meio que, quer dizer, a cidade não era habitada. E a vila, eles já estavam construindo uma cidade. Mas como eles já acharam uma cidade pronta, feita, que não tinha habitantes, eles começaram a fazer dali uma coisa muito grande. E assim, primeiro eles tiraram as sujeiras da casa, assim, para ficar bonito. Aí começaram a vir pessoas, quando eles reformaram, fizeram as coisas ali, colocaram os robôs que eles tinham. Aí eles foram fazendo ali a cidade. Muito bem, essa é a sua contribuição para a finalização? E agora você finaliza então essa grande história. E aí, com tudo, criaram os cavalos para pessoas, bicicleta, chegou a tecnologia do carro, da gasolina e o caminhão. E depois para finalizar, chegaram tudo e juntaram a cidade, virou. Posso criar um pouco? Pode. E criou a Amazônia. Mas esse nome existe? Não, ele falou Amazônia, não é Amazônia. Ah, ele falou Amazônia? Ele falou Amazônia. Amazônia? Ele Amazônia. misturou Amazonas com... Maçonaria. Maçonaria. Com o país do Rio. Amazônia. Uma salva de palmas para a nossa história, para essa Amazônia. Qual poderia ser o nome dessa história? A Amazônia Encantada? Ô tio, espera. A Ilha Não, já sei. A reforma da floresta. Que fizeram de uma floresta que pegou fogo, uma cidade, uma ilha. Uma coisa incrível, que no final tinha até drone, né? Tio, porque a última tecnologia Uma que eles fizeram foram os sensacional. drones. E depois eles já fizeram tecnologia lá do futuro. Que eles Muito mais incrível, né? que a gente aqui no Brasil, né, tipo, eles já tinham robôs assim, muito avançados. Eles tinham robôs humanos que a gente já tem. Só que robôs que eram praticamente humanos. Sabe o que seria bom? É que tem algumas coisas que você escreveu num negócio branco, que é tipo você escreveu a um livro, aí ele ficar falando, escrevendo assim, aí criar um grupo. Tecnologia de escrever, de criar. E a última tecnologia deles foi Você a pode escrever sua história e traz para te encaixar. Pra gente gostar, ué. E a última tecnologia que eles fizeram era tipo, os móveis, eles falaram, tipo, abre gaveta, aí a gaveta abria. Tudo do pensamento, né? Aí começava a ter a magia de que lá, e o móvel abria. Tipo, quando o móvel era muito duro, você fazia assim. Já movimentava. Aí eu queria que também fazer tipo uma história que você criou, só que Oi? tipo diferente. Oi? Segue reto aí, você vai encontrar uma plaquinha. Vamos fazer uma foto então, gente, para a gente poder encerrar por hoje. Já sei, coloca como fizemos a história mais linda do mundo. Mais uma. Coloca retrata. Ela está embaçando ele. Muito bom, pessoal. Que história linda. Vou pedir para vocês só colocarem as suas cadeiras nos cantos. Eles vão brincar agora depois da aula. Vamos criar uma. E aí, então, semana que vem, a gente vai ter a nossa aula aqui outra vez, 2 horas. Venham, hein?